Automóveis que são de sonho para nós, que gostamos de carros, e para vocês que estão desse lado, mas para aqueles que pagaram as contas foram um pesadelo. Este Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, é dedicado a automóveis incríveis, mas que foram um desastre financeiro. Comigo tem o Miguel Dias e o Fernando Gomes, que vão falar sobre objetos de 4 rodas que nós gostamos tanto, mas que para muitos daqueles que tiveram que pagar as contas desses carros, no final foram muito pesadas. E eu começo por ti, Fernando. Para começarmos este podcast, vamos falar logo do automóvel que está na capa deste vídeo do nosso canal de YouTube, que é o Bugatti Veyron. O Bugatti Veyron, que é um carro incrível a todos os níveis, mas que no final revelou ser um prejuízo completo. Sim, exatamente. Vamos falar da parte incrível primeiro. Vamos falar da parte incrível do carro, ou seja, porque muitos dos exemplos que nós vamos dar não significa que os carros sejam efetivamente maus, significa que não foram um sucesso comercial ou então foram um desastre financeiro para as empresas que o fizeram. O Bugatti Veyron é claramente esse caso. Este foi o primeiro carro de produção com 1000 cavalos de potência, foi o primeiro carro de produção a atingir a ultrapassar os 400 km/h, foi o primeiro carro de produção a ter um preço de 1 milhão de euros, ou mais de 1 milhão de euros, porque o preço continuou a subir ao longo dos anos. E mesmo assim foi um desastre financeiro de proporções épicas. E acho que ainda hoje é o carro que mais fez perder dinheiro um construtor automóvel. Segundo os dados que nós reunimos através de um relatório que foi feito pela Bernstein Research, a Volkswagen perdeu 6,24 milhões por cada unidade feita do Bugatti Veyron, o que é um número completamente avassalador. Mas diz-me uma coisa, Fernando, este podcast é na verdade um podcast sobre carros que nós achamos que são inacreditáveis, outros não são assim tão inacreditáveis, como vocês vão ver ao longo dos próximos minutos, mas sobre o impacto financeiro que eles tiveram. A verdade é que a maioria dos carros incríveis da história, incríveis no sentido de grandes prestações, um estilo brutal, um motor épico, tecnologicamente revolucionários também. Normalmente, esses carros que estão à frente do seu tempo, ou que são revolucionários, tendencialmente deixaram uma marca na história do automóvel, mas deixaram também uma pedra nas contas. Nem todos, ou seja, o Bugatti Veyron tinha tudo para ser um projeto muito lucrativo. O problema do Bugatti Veyron tem a ver com a sua gênese, com o seu desenvolvimento. Temos que recuar, estamos aqui em 2024, uns 25 anos para aí. Então vamos recuar 25 anos. Vamos recuar 25 anos. Até me vou encostar agora aqui, porque este é um podcast, finalmente um podcast leve. Sim, leve com números muito pesados. Não, mas já está, estamos a falar do passado. Sim, mas na altura o grupo Volkswagen era liderado pelo Sr. Ferdinand Piëch, que já faleceu há uns anos, e ele tinha uma grande ambição para todo o grupo Volkswagen. Foi nessa altura que o grupo Volkswagen ficou com a Bugatti, por exemplo, também com a Lamborghini, quis levar também a marca Volkswagen a um outro patamar no mercado, e no caso da Bugatti, para colocar a marca no mercado e defini-la como uma marca de topo, ele colocou um patamar de parâmetros para o carro que eram inéditos na altura, ou seja, 1000 cavalos, mais de 400 km/h. E isto se calhar não é a melhor forma de começar um projeto, por números tão elevados que nem a equipa de engenharia sabe muito bem como chegar lá. E não nos esqueçamos que isto é um carro de produção, ou seja, tem que cumprir tem que ser fiável, tem que ser usável, há aqui uma série de parâmetros desde homologação até de usabilidade que têm que ser cumpridos. Então a equipa de engenharia do Bugatti Veyron deparou-se com este problema gigante, que era como transformar eu queria dizer os desejos, mas se calhar foi mais as ordens do Sr. Ferdinand Piëch, que era uma figura que impunha muito respeito e intimidação, e transformar aquilo em realidade. E é por isso que o Bugatti Veyron acabou por se tornar o desastre financeiro que se tornou, porque o desenvolvimento do carro foi bastante conturbado. E já que estás a falar de Ferdinand Piëch, eu vou deixar aqui uma nota para um vídeo da Haggerty, feito pelo Jason Camisa,
pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer nos International Motor Film Awards no ano passado, prémio que eles ganharam e nós perdemos, mas fomos nomeados e fomos honrosamente batidos pela equipa da Haggerty, que na minha opinião faz vídeos inacreditáveis. Eles fizeram um vídeo dedicado a todos os carros, aos carros que mais marcaram Ferdinand Piëch e a sua passagem. Sim, não esqueçamos, o próprio Ferdinand Piëch era engenheiro, então ele está por trás de carros míticos como o Audi 4, o Porsche 917, o Bugatti Veyron também, obviamente, entre outros que agora também não entre outros carros. Yeah. E vejam, porque para quem não conhece, dá ali uma perspectiva muito interessante. Também há um artigo no website da Razão Automóvel já com alguns anos sobre este senhor, podem procurar, vão encontrar esse conteúdo. Miguel, mas tu achas que estes carros são só sobre euros? Não, definitivamente não. Aliás, eu estava aqui a ouvir o Fernando e tudo isto que obviamente estivemos aqui a percorrer, todos estes números são muito importantes, porque afinal de contas as marcas são empresas e no final do dia têm projetos e têm custos que têm que ser obviamente controlados. Mas a verdade é que num automóvel como o Bugatti Veyron, independentemente de todo o dinheiro que ele fez a Bugatti perder, a verdade é que foi tão importante e tão marcante que podemos dizer que há um antes do Veyron e um depois do Veyron. E a verdade é que é muito difícil estar aqui a colocar um preço na história, por assim dizer, porque foi isso que o Bugatti Veyron fez. Foi um carro que entrou para a história, é um carro icónico, marcante, e isso não tem preço, apesar de todos os euros, aliás, que ele fez a Bugatti perder. Mas claro, a verdade é que a Bugatti vinha, podemos dizer atualmente que a Bugatti é um caso de sucesso, certo? Mas a Bugatti tem um passado não muito não muito saudável, por assim dizer. Houve uma primeira tentativa no início da década de 90 com um empresário chamado Roman Artioli. Exatamente. Comprou os direitos da Bugatti e lançou o EB110. O mítico é uma das imagens mais incríveis que eu tenho de ver, não de experienciar, porque não era suposto estar lá, porque era uma criança ainda a babar, provavelmente. É a apresentação internacional ou a revelação mundial do EB110 em Paris, que é uma imagem, procurem as imagens, é um evento brutal de se ver. Um carro tão especial, todos azuis com aquela cor mítica. Exato. Outros tempos, a altura em que o dinheiro já não valia nada como vale agora. Parece que nunca valeu, olhando para isto. Agora vale ainda menos. Mas o que me parece é que agora há muito mais racionalidade nestes construtores, porque um construtor como a Volkswagen em 2024 seria incapaz de alinhar num projeto destes. Os tempos são completamente diferentes. De tal forma que a Bugatti já não pertence ao grupo Volkswagen. Exato. Mas deixem-me só acabar o que eu queria dizer. Sim. Porque a verdade é que, apesar de tudo aquilo que dizias, Fernando, todas as exigências que pareciam impossíveis de alcançar, a verdade é que o Veyron fez-se. E se calhar não fosse a ambição do Sr. Ferdinand Piëch, e não sabemos como é que os hipercarros tinham evoluído. Será que estaríamos ao nível a que estamos hoje? É que hoje em dia carros com 1000 cavalos são vulgares. Carros com velocidades máximas superiores a 400 km por hora são vulgares. Isso não. Isso discordo. Não, vulgares no sentido em que há mais do já, que um, sim, já há meia dúzia de carros que o fazem. Mas a parte dos 1000 cavalos concordo contigo, até porque então com 100%. Sim, mas não vamos nem estava a pensar. Já nem vale a pena, a guerra dos cavalos já se perdeu. Nem estava a pensar nos elétricos, mas temos várias propostas acima dos 400 km por hora de velocidade máxima. Mas de qualquer forma, eu não discordo de ti. O carro foi um triunfo tecnológico, sem dúvida nenhuma. Só que, ou seja, foi um triunfo tecnológico porque realmente havia ali um pote sem fundo, basicamente, para continuar a desenvolver o carro. Certo. Porque este carro teve 2 equipas de desenvolvimento, porque a primeira não conseguiu atingir os objetivos propostos. Pelo Sr. Piëch.
pelo Sr. Piak, e teve que vir uma segunda equipa para conseguir pôr aquele projeto, porque houve uma altura que o projeto esteve ali quase a fechar portas, porque pelo menos para a altura não havia nada do género, não havia nada de nenhum carro que tivesse feito ou que conseguiria fazer aquilo que aquele carro fez. Foi inclusive necessário trabalhar muito de perto com empresas externas, nomeadamente a Michelin, exatamente, para produzir os pneus do carro. Isso dava uma novela mexicana, basicamente. Dava, até porque depois no final, lá está, um fruto da racionalidade de tudo isto, um set de pneus andava à volta de 50 mil euros, entre os 40 e 50 mil euros. Agora deve ser muito mais caro, presumo, mas na altura, quando o carro foi não me recordo desses valores, mas... Sim, 42 mil dólares. Sim, mas pronto. Normalíssimo. Mas também no automóvel custava a partir de 1 milhão, menos no início, depois aquelas versões especiais todas, o carro chegou a ter preços tão disparos como 1 milhão, 1.5, 2 milhões, depende depois da... E depois não nos esqueçamos que eles conseguiram vender realmente os 450 carros que tinham previstos originalmente. Ao contrário, por exemplo, da Rimac, ainda não conseguiu vender toda a produção do seu 100% elétrico. Ainda poderá, mas espera aí. Mas repara o que a Bugatti teve de fazer para chegar aos 450. Várias versões especiais. Houve milhentas edições especiais do carro. Mas vendeu-os, caralho. Vendeu-os e desenvolveu um Super Sport que que ainda mais contribuiu para o poço de prejuízo. Porque a dada altura estás na guerra estás na guerra com a Koenigsegg. Às tantas não a Koenigsegg na altura ainda não... Não, o Super Sport na realidade, já havia Koenigsegg à mistura. Sim, mas o carro que estava a desafiar a Bugatti era a SSC. O Tuatara. Antes do Tuatara, que era o Aero ou qualquer coisa, não me lembro agora bem do nome, mas esse carro que chegou brevemente a ter o recorde de carro... O carro mais rápido. Sim, com a maior velocidade máxima. Lá está, mas quantos é que eles venderam? Isso não é menos 2? Porque a verdade... Não venderam esses carros. Eles venderam alguns agora. Venderam tantos. Não, claro que não. Aquilo é uma questão de... Ou seja, eu tenho o carro mais rápido. Era uma questão de orgulho. Exatamente. Mas isto podia ter corrido muito pior. A Bugatti podia ter feito efetivamente o carro mais rápido, podia ter perdido não sei quantos milhões de euros por cada unidade vendida e podia ter vendido 5 carros, mas venderam 450 carros. O que é excelente. Ou seja, significa que há 450 carros que custam, alguns deles, muito mais de 1 milhão de euros vendidos. Ainda assim, deu prejuízo. No entanto, vocês não consideram que para a Bugatti, do ponto de vista de notoriedade, este carro foi brutal? Sim, isso era obviamente que estava a dizer no início. É difícil colocar um preço na história, não é? E o Veyron é um carro histórico. Deixa-me só fazer aqui um paralelismo. Porque é que a abordagem da Bugatti ou do Sr. Ferdinand Piak para este projeto não foi a mais acertada e por isso é que custou os horrores de dinheiro que gastou? Podemos recuar ali uns anos, quando o Sr. Gordon Murray desenvolveu o McLaren F1, que todos diziam, nada vai ultrapassar isto, mas ele nunca impôs números para o carro. A ideia era sempre ser o mais leve possível. Sem impor números. Ele nunca impôs números e o facto do carro ter atingido os 391 km/h lá aquilo foi uma consequência, não foi um objetivo. Certo, mas o Gordon Murray impõe números. A partir do momento que dizes, eu quero que seja o mais leve, o mais eficiente. Sim, mas não vista de peso, potência, etc. Mas a performance advém dessas premissas e não é uma consequência. É uma consequência, exatamente. Até porque originalmente o McLaren e não F1, da força bruta. Exato. O McLaren F1, quando saiu, se não era o carro mais potente do mundo, devia estar entre os mais potentes do mundo. Tinha 600 e não sei quantos cavalos. Mas na ideia original do Sr. Murray era ter para aí 550 cavalos, que estava mais ou menos alinhado ali com olha, há bocado falámos do Jaguar XJ220, ou era um pouco mais potente que o Lamborghini Diablo da altura. Mas a BMW é que foi, queres um motor V12? Eu dou-te um motor V12 e deu-lhe um motor com mais 50 ou 60 ou 70 cavalos do que o originalmente pretendido, e aquilo acabou por influenciar depois, pronto, o resto do carro. Em termos de investimento, aquilo que o Sr. Gordon Murray conseguiu, ou seja, com um investimento muito menor, porque não impôs essas métricas para atingir, ou seja, acaba por ser mais saudável do ponto de vista dessa relação de tentar ter lucro e lucrar com o negócio, apesar de eles também não terem vendido quase carros nenhuns, venderam 106.
do que a Bugatti, que impôs ali uma meta completamente, pronto, estava num patamar completamente inédito, e foi o cabo dos trabalhos, e tiveram que investir carradas e carradas de dinheiro só para conseguir atingir aquilo. Dito isto, o Bugatti Veyron é um triunfo tecnológico, sem dúvida nenhuma. Abriu aqui uma série de ruas e avenidas para futuros desenvolvimentos. Só em matéria de tecnologia dos pneus, vê só o salto que demos desde o Bugatti Veyron, ou aliás, graças ao Bugatti Veyron, que conseguiu pôr um carro, ainda por cima um carro que não é nada leve, são 2 toneladas de carro, a dar mais de 400 km/h, o que é um feito notável. Não existia pneus na altura? Não, a Michelin teve que... Desenvolveu mesmo. Exatamente, e foi uma relação muito atribulada entre a equipa de desenvolvimento da Bugatti e da Michelin, porque a Michelin dizia, este carro está muito pesado, nós não conseguimos fazer pneus para dar os 400 km/h sem que eles façam caput. E pronto, eu digo, o projeto foi uma complicação brutal para conseguir chegar a bom porto, e teve mesmo em vias de terminar, mas o punho de ferro do Sr. Ferdinand Piëch falou mais alto, e eles conseguiram enterrar ainda mais dinheiro e conseguiram levar o projeto a bom porto. Um exemplo de um carro que hoje todos conhecem, mas que há muitas coisas como estes detalhes que nós estamos a falar que estão por trás do seu desenvolvimento e que vão ficar também para a história. Mas não é o único carro desta lista. Esta lista tem vários carros. Nós vamos percorrer aqui um pouco por vários segmentos, inclusivamente. E se calhar eu agora ia para uma proposta mais modesta do ponto de vista do preço, mas também com uma grande ambição no seu segmento. O Volkswagen Phaeton. Mais uma vez. E se calhar... Antes, o Fernando já tem uma série de coisas para falar sobre este carro. Miguel, o Volkswagen Phaeton mostrou a importância da força de um símbolo para entrar em determinados segmentos, mas não foi a única berlina a fazê-lo. Podemos falar sobre isso ao longo deste segmento dedicado agora a berlinas que deram que falar e que mais uma vez deixaram uma grande conta para pagar. Mas o Phaeton não era só grandes contas para pagar, mas sim, também era um carro que tinha grandes feitos. Sim, grandes ambições. Podemos, inclusive, dizer que o Phaeton é mais uma teimosia do Sr. Ferdinand Piëch, porque lá está, ele queria basicamente construir um Volkswagen que estivesse à altura de um Mercedes Classe S. E de facto conseguiu fazê-lo. A questão é a que custo. E ainda hoje a maqueta que tiveram que desenvolver para o interior do Phaeton continua a ser a mais cara de sempre alguma vez feita pela Volkswagen. E acho que isto diz muito daquilo que foi o desenvolvimento do Phaeton. Foi basicamente fechar os olhos a custos para assim não travar o que era necessário fazer para criar o derradeiro Volkswagen, porque no fundo é disto que estamos aqui a falar, é criar o melhor Volkswagen. A missão era criar o melhor Volkswagen de sempre. E durante a sua produção, números de vendas e anos de produção, temos esses dados, Fernando? Temos, sim senhor. O Phaeton, apesar de não ter sido um sucesso comercial esperado pela Volkswagen, teve em produção durante muito, muito tempo, durante 14 anos. Eu já explico porque é que teve em produção durante 14 anos. Mas nesses 14 anos vendeu apenas 84.253 unidades, quando o plano original era vender 20.000 por ano. Ou seja, se a gente multiplicasse os 20.000 por ano pelos 14 anos, daria 280.000, se as contas não estão a bater mal. Mas só venderam 84.000 carros. O carro não vendeu nada na Europa. Ou seja, vendeu pouco, obviamente. Vendeu alguma coisa sempre. Residual, né? Sim. Também eles tinham muita esperança no mercado norte-americano, também não vendeu nada. No entanto, na altura que o carro esteve em comercialização, houve um novo mercado que começou a ganhar muita força, que foi o mercado chinês. E o carro encontrou aí um nicho, e essa é a única razão pelo qual o carro se manteve em produção durante 14 anos, o que não faz sentido nenhum num carro que não estava a trazer retorno à marca. Ou seja, o balão de oxigênio no final de vida do Phaeton foi o mercado chinês. Exatamente. E até há um projeto, a Volkswagen até desenvolveu uma segunda geração do Phaeton que nunca chegou a ser comercializada. Há fotos oficiais desse carro
A Volkswagen publicou já há algum tempo e eu até tinha esperança de fazer um artigo sobre isso, ainda não consegui. Mas pronto, porque é claramente um carro apontado para o mercado chinês, onde as berlinas, sobretudo essas berlinas de representação ou berlinas executivas, têm ou seja, têm um mercado grande para suceder. Esse projeto acabou por ser cancelado devido a uma coisa chamada Dieselgate, não sei se já ouviram falar. Sim. Mas pronto, houve muitos projetos que foram cancelados nessa altura no grupo Volkswagen. E não só no grupo Volkswagen, mas noutras marcas também. O Dieselgate provocou uma série de abalos. O Dieselgate provocou uma transformação em toda a indústria sísmica. No caso da Volkswagen, até a Bugatti teve que cancelar alguns projetos após o Dieselgate, o que foi curioso. Nomeadamente o Veyron Diesel. Não houve. Não, mas estava nos planos um Bugatti abaixo ou seja, do Veyron ou do Chiron, um modelo mais acessível, que nunca acabou por acontecer. Mas pronto. Ainda sobre o Phaeton, um dado interessante é que tinha uma rigidez torsional 40% superior ao do Porsche 911 Turbo 996, o que é notável para uma berlina gigante. Sem com 5 metros, ou lá quantos metros de comprimento é que tinha o Phaeton, devia ser provavelmente mais de 5 metros. Mas fora o Phaeton, aquilo que isto nos leva é um tema que eu considero ser um pouco mais profundo do que este Volkswagen, que é o facto de, neste segmento de berlinas executivas, ao que parece, e mesmo até aos dias de hoje, o símbolo conta bastante. Vocês concordam com isto ou não? Sim, o Volkswagen Phaeton é o claro exemplo disso, ou seja, um Volkswagen rival de um Classe S. Ou seja, as pessoas que estão ou os clientes deste tipo de carros dão muito valor ao status, dão muito valor à história da marca, a isso tudo. E a verdade é que a Volkswagen, digamos que as origens da Volkswagen são um pouco mais modestas do que por exemplo, de uma Mercedes, que sempre apontou a um público-alvo mais elevado. E tanto é verdade isto para a Volkswagen como para outras berlinas. Por exemplo, já não há berlinas grandes francesas e eles chegaram a ter modelos muito, muito emblemáticos, como a Citroën, a Renault e a Peugeot. Temos ao DS9. Mas o DS9, quando é que foi a última vez que viste um DS9? Sim, exato, ou seja, são carros de segmentos muito específicos. Exatamente. Ou seja, não estão propriamente a crescer, mesmo nas marcas alemãs, estas mega berlinas. Sim, sim. E que acabam por ser bastante curtos, principalmente para aqueles construtores que querem entrar com propostas alternativas, porque depois, sendo uma alternativa, também só vai despertar interesse naqueles que procuram algo diferente. Eu recordo-me de um carro que eu ainda tenho na garagem. É o Alfa Romeo 166. Exatamente. Em que à saída do stand perdia 40% do seu valor comercial, mas era muito mais bonito que os outros seus concorrentes. Sem dúvida. E está tudo certo. Se tu estiveres disposto a pagar aquilo que a marca está a pedir e disposto a perder o dinheiro que vais perder no dia em que o comprares, tu vais ser a pessoa mais feliz do planeta. E a verdade é que eu fui bastante feliz com esse carro. Mas tu falas aqui de outras marcas, nomeadamente marcas francesas, marcas italianas. A Lancia também. A Lancia tinha também. O Tesis, sim. Teve o Kappa também, num segmento mais... O Tesis, na verdade, foi sucessor do Kappa. Foi sucessor do Kappa e antes disso o tema ainda teve sucesso, ou seja, até os anos 80 ou seja, não havia esta fronteira tão elevada, tão abissal entre o que é um premium e o que é um generalista. E os carros ficaram demasiado complexos com o tempo. Sim. E isso aumentou-lhes o preço brutalmente. E nestes segmentos onde havia marcas que podiam fazer um bocadinho de jogo com qualidade, uma oferta dinâmica e um preço bastante abaixo de um concorrente alemão instituído, com aquilo que se foi vendo desde os anos 2000 para cá, de aumento de regras de segurança, de exigências, de etc., de emissões e tudo mais, alguma coisa, o preço destes carros é praticamente similar em muitos segmentos. Torna difícil, quando o senhor quer uma alternativa, ela podia ser uma alternativa também do ponto de vista do preço, ou seja, mas não é. E depois entra aí a questão do símbolo, e não só do símbolo, também da própria qualidade do produto, porque tens uma Mercedes que está constantemente a investir na evolução dos seus produtos, e cada vez que sai uma geração nova
torna-se uma referência tecnológica, ou torna-se uma referência a nível mecânico, ou o que for, ou até mesmo de qualidade de montagem e essas coisas. E depois as marcas generalistas, para chegar àquele patamar, repara, o problema é que o investimento numa marca é contínuo, no outra é intermitente. Às vezes lembram-se, vamos fazer um carro como a gente tinha no passado, grande, uma berlinda de topo. Só que, claro, depois quando começas a comparar, pronto, não, a bota não bate com a perdigota. E isto é uma pena. Deixa-me só dar aqui um exemplo muito rápido. Por exemplo, eu como às vezes ando aí perdido na internet a ler coisas algo antigas. Nos anais da história. Nos anais da história. Já encontrei artigos sobre comparativos nos anos 70 entre a Peugeot e a Mercedes, e a Peugeot levar de vencida a Mercedes. Que a Peugeot na altura tinha carros como o 604. A Mercedes tinha o antecessor do Classe E, que na altura era da geração W123, e muitas revistas davam a vitória ao Peugeot 604. Porque era um carro objetivamente melhor, apesar do Mercedes ser um carro muito robusto e ser claramente reconhecida a sua robustez. O Peugeot tinha características mais apelativas que o Mercedes na altura. Isto eu acho que é incrível, tendo em conta o que aconteceu nessa altura e o que acontece hoje, que agora nem estas marcas generalistas como a Peugeot ou como a gente já disse, a Citroën ou a Opel, já deixaram de estar representadas nestes segmentos, e se voltassem a estes segmentos agora, provavelmente iria ser Ia ser um desastre. Ia ser um desastre. E por isso mesmo é que não estão, até porque estas marcas têm uma visão muito clara, que é de volume e de rentabilidade, numa altura em que os carros são muito caros de produzir, e qualquer investimento megalómano, se a esse investimento corresponderem vendas baixas, vai ser um desastre. E hoje a margem que existe hoje para um construtor que tem investidores, que são empresas cotadas em bolsa, que têm expectativas do mercado, de fazer aquilo que se fazia nos anos 80, que era, vamos decidir e seja o que for. Isso hoje é um bocadinho diferente. Sim. Não é completamente impossível. Não há margem de erro. E acho que esta racionalização destas empresas e a sua responsabilidade, e também a exposição que têm hoje mediática, que é muito superior devido às redes sociais, enfim, todo o escrutínio que é feito, é algo que provavelmente vai impedir com que estes projetos voltem a aparecer. Sim. Porque isto daqui para a frente muito provavelmente é impossível de vermos. E mesmo a nível de volume de vendas, voltando um bocadinho atrás na conversa, o número de unidades vendidas em 14 anos do Phaeton, 84 mil unidades, não é muito diferente do número de unidades que a Cupra espera vender do Tavascan, que é o seu primeiro 100% elétrico. Sim. Ou seja, é muito menos tempo. Sim, mas portanto, estamos em Não, a Cupra quer vender 70 mil unidades por ano. Pronto. A Mercedes vende praticamente isso só do Classe S. Exatamente. O Classe S é uma num referência. Carro custa... É um carro caro, ou seja, o Classe S é o... Isto são mesmo números mesmo muito baixos. Isto 84 mil unidades em 14 anos, o carro não existe. Exatamente, é isso, o carro não existe. Por isso é que o carro saiu quase de todos os mercados. Aliás, apesar de ter continuado a vender na China, já não existia na Europa, nem nos Estados Unidos. Mas o que eu queria dizer era, o Classe S, por exemplo, é a referência, é o que vende mais no segmento. E mesmo os outros premium, seja BMW e Audi, não conseguem acompanhar o nível de vendas de um Classe S. Mas o Classe S, por todas as razões e mais alguma, porque é um carro que a gente pode encontrar antecessores até ao tempo dos nossos avós, basicamente. Tempos mundiais em que já se fazia Classe S. Sim, não se chamavam Classe S, mas eram carros de topo e não havia nada que lhes tocasse na altura. Eu posso dizer que eu no outro dia andei naquele Classe S 6.3, nem uns dias, com um 6.3S. O novo híbrido. E performance, sim. 800 e não sei quantos cavalos, 300 km por hora, bem, tudo no máximo. Aí digo-vos uma coisa. Melhor do que aquilo é impossível. E eu andei com esse carro durante alguns dias, mas há uns meses atrás o Guilherme tinha feito um teste e esse vídeo está no nosso canal de YouTube. Podem vê-lo. Vamos deixar um link na descrição para vocês verem o teste ao Mercedes AMG Classe S. É
Performance? Qualquer... Bem, eu não sei. 63, Isto- performance, o nome é confuso. O nome é bastante comprido, É. aliás, e digo-vos uma coisa, é um nome grande, tal como o carro, que é grande a todos os níveis, números, tamanho físico, tamanho de especificações de absolutas, enfim, vejam o vídeo. Voltando para as berlinas, só muito rápido, menções honrosas a berlinas francesas e italianas. Miguel. Sim, há muito por onde escolher. Mas diria que Citroën C6, Peugeot 607 e Renault Velsatis. O Renault Velsatis. E ainda temos o Avantime. Sim. Sim, mas não é uma berlina. É uma berlina pouco convencional. Mas vamos, sim, exatamente. Os primórdios de um crossover, berlina crossover, qualquer coisa. Até podíamos chamar a híbrido, mas eu não quero criar confusão na cabeça de quem nos está a ver. Porque é o casamento de duas tipologias. Agora temos o SUV Coupé, aquilo que é uma espécie de monopólio. Fernando, guarda essa, e eu não estou a moderar isto, mas vou lançar para aqui uma sugestão por cima da mesa. Guarda essa conversa, porque isso vai ser muito interessante de falar quando chegarmos ao Avantime, porque lá está, o carro tinha soluções de estilo, e Fernando, tu é que és o nosso especialista em design, e vais dizer se eu tenho razão ou não, mas o carro tinha soluções estilísticas que encontramos em muitos automóveis atuais. Ou pelo menos em uns carros claro. a seguir, agora já desapareceram. Sim. Não, mas moda dos crossovers, podemos claramente encontrar uma inspiração num modelo como o Avantime, mas já lá chegamos. O Fernando está com cara de quem vai discordar de ti. Não, eu vou gostar desta conversa. O Fernando está com um ar que vai fechar o portátil e mandar-me com ele. Mas eu vou gostar desta conversa, mas agora andando para lá das berlinas, ou aliás, para um segmento inferior. No segmento B, segmento B+, não sei que isto na altura as coisas estavam um bocadinho melhor definidas do que estão hoje, no que a segmentos diz respeito. Segmento B, pronto. Temos um carro que era caracterizado acima de tudo por ter portas deslizantes, que eu tive a oportunidade de conduzir e que posso dizer que gostei. Na altura, achei aquilo bastante útil, principalmente para pessoas que até tinham menos mobilidade, ou até muito prático para entrar rapidamente, enfim, com muito espaço. Rapidamente depois não, porque depois há um catch que vamos falar a seguir, que é o Peugeot 1007, se vocês estão recordados deste carro. Fernando, fazendo aqui uma resenha do Peugeot 1007. O Peugeot 1007 é uma excelente ideia, mas que teve uma execução... Pronto, falhou um pouco na execução, mas basicamente era uma espécie de resposta ou seja, ao dia-a-dia, às viagens do dia-a-dia de trabalho, casa-trabalho, e oferecia uma silhueta monovolume, era um carro alto, e para facilitar o acesso ao carro, tinha duas portas deslizantes, uma de cada lado, e a solução, temos que admitir, é boa, ou seja, não tens que se preocupar com o carro do lado. Se estás estacionado em paralelo, Uhum. Se estás estacionado em paralelo, não tens de te preocupar que vais bater com as portas no carro que esteja estacionado ao lado. Ou seja, no papel o carro tinha tudo para ser muito, muito interessante, um novo caminho para carros utilitários ou citadinos, só que no final a coisa não correu muito bem. Já não lembro quantos anos é que o carro teve em comercialização, mas também não foram muitos. Foram cerca de 5 anos. 5 anos, ok. Pronto, não é propriamente uma carreira normal, é uma carreira algo curta para o carro que é. As vendas nunca corresponderam às expectativas. Isto porque o carro tinha alguns aspectos contra, nomeadamente era caro. Era um carro mais caro que na altura acho que já era o 207, que era o equivalente que estava o Peugeot 207. O carro era mais caro do que um carro do segmento acima. Ok, tinha mais ou menos o mesmo preço que o carro de um segmento acima. Ok. Portanto, dentro da Peugeot. Dentro da Peugeot, ok. Pronto, o preço era elevado, o carro também era muito pesado e era um pouco pachorrente. Eu sei que a Peugeot ainda tentou, de alguma forma, evitar o carro e mostrou um protótipo de um 1007 RC, na altura, que tinha um motor, ou seja, tinha um motor 1600 que era do Saxo. E do 206 também. E do 206, exatamente.
Que era, na Peugeot que era salvo erro, um THP. Talvez. Não, isto ainda acho que era atmosférico. Não era 1.6 THP? Boa pergunta. Não me recordo agora, mas eu acho que ainda acho que não era o THP, acho que ainda era um motor atmosférico que vinha do C2 GTS, do Citroën C2 GTS e do Saxo Cup, por exemplo. Eles tentaram meter umas rodas grandes para dar mais estilo ao carro, e não nos esqueçamos que aquele carro teve dedo da Pininfarina, e pronto. Então, ou seja, o carro era um bom conceito, a execução falhou um bocado, era caro, era pesado, ou seja, não era muito rápido, e ainda para mais tinha o problema das portas, porque as portas, apesar de na teoria as portas deslizantes terem uma solução muito boa, aquilo na prática as portas eram muito lentas e eram pesadas no seu funcionamento. E para mais, como tu disseste, pessoas de mobilidade reduzida, não é uma boa imagem para ter associado um carro também não ajuda na sua carreira comercial. Mas olha, eu andei com o carro há algum tempo e o carro tem estilo, eu acho que tem piada. E o que achei de piada foi, eu era miúdo, foi entrar de pé para dentro do carro. Eu preciso fazer grande esforço. Sim. E no centro comercial dá muito jeito, como estavas a dizer, quando estás em lugares paralelos. O que é que interessa se há pouco espaço? Não interessa, aquilo abre a porta deslizante, mas naturalmente que todos estes exercícios de estilo, que normalmente saem sempre mais caros do que os modelos mais convencionais, lá está, porque há um portão elétrico a abrir, isso do ponto de vista estrutural também obrigava a mais compromissos, e isso também... Tudo isso são custos, no final. Sim. Tudo isso são custos. Não ajuda no desenvolvimento. Né? É normal que tenha sido aí uma aposta da Peugeot que acabou por sair do mercado. Segundo dizem, a Peugeot terá perdido mais ou menos cerca de 15 mil euros por cada unidade vendida, e que é bastante. Sobretudo num carro de segmento B. Não? Exatamente. Ou seja, o preço elevado, um carro pesado para o segmento também, uma bagageira bastante pequena e de acesso difícil aos lugares traseiros, e depois no final o facto da marca estar a perder dinheiro por cada unidade, e dinheiro do ponto de vista até significativo, acabou por ditar a sua retirada do mercado. No entanto, convém dizer-vos que existem vários Peugeots 1007 no mercado à venda, no mercado de usados, e muito provavelmente podem encontrar algumas unidades no website do patrocinador deste autorrádio, que é o piscapisca.pt, o portal de usados, onde vão encontrar não só este 1007, como outros carros sobre os quais vamos falar hoje, mas onde provavelmente não vão encontrar nenhum Bugatti Veyron. Não tenho certeza, mas vão lá ver se está algum Bugatti à venda, e se estiver, deixem um comentário neste vídeo. Mas olha, posso só fazer aqui uma parte? O Peugeot 1007 não correu bem, é um facto. Mas este conceito de carros com portas deslizantes, carros de passageiros com portas deslizantes, não foi a única marca a apostar neles. E a Toyota teve também um carro com uma porta lateral deslizante à venda no Japão, e que conheceu um sucesso, ou seja, não foi um estrondo de vendas, obviamente, claro, mas encontrou algum sucesso. Mas também era um bocado diferente, não é? Sim, estes carros, nenhum destes carros é propriamente apelativo. Mas os japoneses sempre gostaram de coisas estranhas. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eles inventaram tudo. Antes de nós começarmos a usar qualquer coisa, já eles tinham carros no seu catálogo com soluções muito alternativas. Qual é que era o nome do Toyota? Boa pergunta. Eu não me recordo do nome. Mas assim não sabes todos os nomes, todos os modelos? Eu não me recordo, porque acho que o carro teve vários nomes. Porque pronto, os japoneses às vezes não. Aliás, vendem o mesmo carro com diferentes versões e diferentes nomes, e definem aquilo com modelos diferentes. E eu confesso que não me recordo do nome. Eu cruzei-me com o nome desse carro hoje. Mas, já não me lembro. Também não me recordo, mas pronto, era só para dizer que ou seja, estes conceitos alternativos, ou aliás, esta tentativa de evoluir o design dos automóveis nem sempre resulta bem, porque o mercado também tem que aceitar essas novas ideias. Mas o que é certo é que o Peugeot 1007 não foi o único, e no Japão até teve ali alguma atração. Pelo menos no caso da Toyota. Uma nota agora que estamos a meio deste podcast, e não é uma nota para o nosso patrocinador, mas sim uma nota, parênteses, para quem nos está a ouvir. Quem
quem não arrisca não petisca, já ouvi, já diz o povo. E isto é verdade também sobre os automóveis. Estas marcas foram ousadas, arriscaram, e nós hoje estamos aqui muito confortáveis, alguns anos depois, a criticar ou a constatar factos sobre estas opções, mas sem dúvida que se não fosse o gênio por trás dos engenheiros destas marcas, nós hoje não teríamos os carros que temos hoje no mercado. Também convém dizer isso. E falando sobre um carro que eu considero ser interessantíssimo e que também é fruto do gênio de engenheiros bastante dedicados e de uma marca que, por acaso, eu também gosto, principalmente dos carros desta época, gosto bastante, temos o Audi A2. Miguel, fala-nos sobre o Audi A2. Estávamos em 1999 e surgia assim um carro que era uma espécie de nave espacial misturada com um utilitário e completamente feito em alumínio. Sim, é um carro revolucionário e mais uma vez, independentemente de não ter vendido aquilo que a Audi esperava, acima de tudo, quando olhava para o lado e via o Mercedes Classe A vender o que vendia, não é? Sim, o Mercedes ainda vendeu bem, sim. Exatamente. O Mercedes Classe A também teve uma boa, digamos, como é que eu posso dizer, uma boa apresentação. Publicidade. Publicidade inicial. O que nós a surpreender, o carro vendeu imenso. Queres que eu diga o nome do... O Mercedes Classe A ficou conhecido pelo teste dual. Aliás, nós só conhecemos o teste dual. Parte da história. Nós só conhecemos o teste dual graças ao Classe A, porque nunca ninguém tinha ouvido falar daquilo. E foi incrível. E no entanto, acabou por vender mais de 1 milhão de unidades. Exatamente, acabou por vender extraordinariamente bem, ao contrário do Audi A2. Sim, 170 e poucas mil. Isto leva-me a um podcast que nós temos que fazer, que é coisas que aconteceram a determinados carros e que ajudaram aqueles que se tornassem um sucesso. Vamos deixar o tema para depois. Não vamos que... E o Classe A é um deles. Foi um sucesso louco, esse carro. Todos nós devemos conhecer alguém que teve um. Sim. Mas sim, este carro era um rival do Classe A que tinha sido lançado 2 anos antes. Mas aqui a Audi, Miguel, quis ir um bocadinho mais além do projeto. Não é um bocadinho. Explica-nos. Foi muito mais além porque... Poucas palavras. Porque lá está, o A2 quando apareceu era visto quase como o futuro do automóvel, quer seja em termos de otimização de espaço, mesmo em termos do próprio conceito do carro e do facto de ele ser tão leve, achou-se na altura que era para aí que íamos caminhar, porque lá está, o carro estreou o tal esqueleto em alumínio, o Audi Space Frame. E além disso, também do ponto de vista da otimização aerodinâmica, também foi feito um trabalho muito importante por parte da marca alemã. E para se perceber a importância e a relevância deste carro, é que à data que este A2 foi lançado, só tínhamos conhecido dois outros automóveis que eram construídos integralmente em alumínio. Um deles o Audi A8 e o outro o Honda NSX. E portanto ele foi o primeiro compacto a estrear uma solução desse género. E para se perceber, ele tinha versões que pesavam menos de 900 kg. As versões 1.4 a gasolina. Exatamente. E um 1.2 TDI. O famoso 1.2 TDI com 3L. Mas lá está, apesar de tudo isto, e obviamente ele, em termos do interior, por exemplo, apesar de ser uma proposta mais compacta, ele mantinha os padrões de qualidade a que a Audi nos habituava à época. Portanto, ele tinha um interior super bem executado, uma qualidade de montagem também muito, muito acima da média para este segmento. E a verdade é que é um excelente carro. Eu não sei se vocês já conduziram algum. É um carro que ainda hoje, passados todos estes anos, é um carro sólido e um carro que eu hoje em dia me via a ter, se eles não tivessem ao preço a questão. Fernando, do ponto de vista de carreira comercial, de vendas e, não sei, perdas ou lucros? Perdas, sim, estamos a falar de prejuízos. Dá-nos os números. Dou-te os números todos. Ou seja, o carro não vendeu para pouco mais de 15% do que o Classe A vendeu. Vendeu no máximo, vendeu um total de 167 mil unidades,
contra o mais de 1 milhão do Classe A, o que dá para ver aqui a discrepância de um para o outro. E as razões pelo qual não vendeu muito, claro que o facto de ser ter uma construção integralmente em alumínio tem muito a ver com isso, porque o preço do carro era muito elevado, e também não deu muito dinheiro à Audi, porque os custos de produção dessa solução fazia com que o Audi A2 fosse mais caro de produzir que um Volkswagen Golf que estava no segmento acima. Ou seja, as contas não iam bater certo. O volume era baixo, os custos de produção elevados e o preço elevado, pronto. Ou seja, no final ficou uma conta para pagar de... Uma conta para pagar, 1.3 mil milhões. O Miguel completou-me. O Audi A2 deu um prejuízo alegadamente à Audi de 1,3 mil milhões de euros. O que é uma barbaridade. E basta ver que deve ter sido um choque grande, porque a Audi nunca mais voltou a estes carros tão avançados, pelo menos num segmento tão baixo. E o que veio a seguir ao Audi A2 foi o muito mais convencional Audi A1, que vendeu em muito maior número. E pronto, não era o prodígio tecnológico, ou pelo menos não era tão avançado do ponto de vista tecnológico como era o Audi A2. É um carro convencional, tudo à frente em aço, com base, ainda para mais com elevadas sinergias com outros carros do grupo Volkswagen, como o Volkswagen Polo. E pronto, e a solução para este segmento é essa: tem de ser coisas convencionais, mais se calhar não tão ambiciosas do ponto de vista tecnológico. Mas infelizmente, para mim é uma pena que este carro não tenha vingado, porque realmente as premissas estavam lá todas certas, só que se calhar a abordagem não foi a melhor, porque foram buscar uma tecnologia que tinham estreado há poucos anos no A8, topo de gama da marca, e que decidiram colocá-la no seu carro mais pequeno, ou no acesso à gama. Acho que houve aqui, é o que eu digo, se calhar ambição a mais, e como é que se diz, julgamento a menos, ou seja, racionalidade a menos. Quase que passa por um projeto passional mais do que um projeto industrial ou financeiro para vingar na empresa. Mas todos estes carros que temos estado a falar, à exceção talvez do 1007, na verdade são fruto de quem ama automóveis e quem tem um sonho de colocar na estrada algo completamente exótico e disruptivo. Não concordo, Miguel? Sim, eu concordo perfeitamente, e se isso não existir é difícil ter coisas novas e diferentes, porque estávamos aqui a criticar modelos como o Veyron, mas é preciso arriscar para descobrir coisas novas. E se estivermos sempre satisfeitos com aquilo que já temos, a verdade é que fica difícil evoluir. É muito fácil ao dia de hoje olhar para trás e apontar aquilo que a Audi podia ter feito diferente para este A2, mas lá está, houve se calhar ambição a mais, mas para mim o conceito continua a estar continua a ser correto. Exatamente, sim. Porque nós olhamos para o A2 e ele tem soluções extraordinárias. Lá está, se calhar podia ter sido construído aqui com soluções um bocadinho mais convencionais. Ok, evoluir sim, mas não querer evoluir tanto de uma só vez. E aqui se calhar ter olhado para o Classe A Olha, mas, por exemplo, tinha ajudado, não é? Exatamente, porque o Classe A também foi um carro altamente inovador, porque estreou uma nova plataforma que era chamada tipo Sandwich, que era muito... Porque o carro era extremamente compacto. O primeiro Classe A tinha 3,57 m, que ou seja, há citadinos que são maiores, basicamente. E aquela plataforma Sandwich também era extremamente cara de fazer, porque era uma plataforma com um duplo piso, em que basicamente em caso de embate aquilo tinha tudo a ver com questões de segurança. Em caso de colisão, o motor, em vez de entrar para invadir o habitáculo, deslizava para debaixo do carro, protegendo os ocupantes. Mas no caso da Mercedes, eles usaram materiais mais convencionais como o aço e pronto, não o alumínio e outros materiais exóticos, e deu para essa equação do custo-benefício ficou muito mais equilibrada, obviamente. E além disso tiveram um volume de vendas que a Audi, coitada, infelizmente neste caso não conseguiu alcançar. Mas pronto. Falando ainda de marcas que utilizaram materiais exóticos para fazer um dos seus modelos, podemos ir para a BMW e falar do i3.
13 anos depois, ou quase 14 anos depois do lançamento do Audi A2, a BMW decidiu lançar para o mercado um carro também com uma estrutura e com uma carroceria bastante ambiciosa, não é, Fernando? Assim, ou seja, eles olharam para a Audi A2 e disseram: É possível. Hold my beer. Há aqui muitas coisas em comum, não é? Exatamente, porque se o Audi A2 foi ambicioso, o que dizer do BMW i3, que foi buscar um material que só estava destinado aos supercarros, fibra de carbono, e decidiu construir o carro, ou grande parte do carro, com esse material. Diga-se passagem, mais uma vez a favor da inovação e da evolução do automóvel, foi graças a este investimento da BMW na fibra de carbono, sobretudo a BMW e a Lamborghini, que também teve uma parte importante neste desenvolvimento, que eles conseguiram basicamente reduzir drasticamente o preço da fibra de carbono e tornar este material uma hipótese para carros com volumes de produção mais elevados do que, por exemplo, um supercarro que normalmente tem uma produção muito limitada. No entanto, mais uma vez, estás a usar fibra de carbono para parte da tua estrutura, o resto é em alumínio, ainda por cima era um carro elétrico, numa altura, ou seja, em 2013. 2013 eram os primórdios do carro elétrico moderno. Os custos daquilo deviam ser meteóricos. Não, o carro também nunca vendeu muito, teve em produção durante este tempo todo, só o ano passado. Foi o ano passado que acho que deixou de ser Sim, penso que produzido. foi 22, acho que Foi em 22. há 10 anos que saiu de produção. Pronto, o tempo passa. Mas aquilo trouxe aquela construção exótica, deu-lhe algumas vantagens, nomeadamente o peso, porque, mais uma vez, os carros elétricos são muito pesados, precisam de baterias muito grandes para ter autonomias decentes, e uma forma de combater isso é ter um carro mais leve, o mais leve possível, para compensar o peso excessivo da bateria. E no caso do BMW i3, quando saiu para o mercado, se não estou em erro, pesava 1250 kg, e na altura isso já era uma diferença para aí de 300 kg em relação ao Renault Zoe, também da mesma altura. Estamos a falar na altura que o Renault Zoe ainda tinha uma bateria pequena de 24, 30 e tal, já não me recordo bem do... E um carro mais pequeno, não só a nível de exterior, mas também de interior, comparado com o i3, não é? Não, eles, Mais ou menos. Eles têm mais ou menos a mesma dimensão, à volta dos O 4 i3, o metros. i3 é bem mais alto. Mas, Sim, o i3 apesar é muito mais alto. dinamicamente ser um carro até excelente, porque tinha uma estrutura em carbono, e isso baixava-lhe o a parte mais leve, centro de gravidade. Porque os materiais mais leves estavam lá em cima, ficavam lá em cima, e tinha a bateria cá em baixo. Agora tivemos aqui um acidente no estúdio, temos qualquer coisa. Fui eu. Foste tu? Ok. Mas pronto. Espero que ainda não estejam a ouvir. Não, está tudo ok. Não, está tudo bem. Assustei-me agora. Não faz mal. Foram produzidas cerca de 250 mil unidades desde 2013. Sim, do i3, sim. E foi pioneiro em muitas coisas. E lançou a primeira pedra para a BMW i, uma submarca da BMW, que entretanto teve modelos como, por exemplo, o i8, outro carro também super exótico, e que também há um vídeo no nosso canal do YouTube com o i8 Spider, foi feito há muitos anos para mim, na apresentação internacional desse modelo, e é um carro que eu gosto bastante. Outro dado curioso, no início da comercialização do i3, 70% dos clientes do i3 vinham de outras marcas. Por isso, se a BMW de facto fez ali uma jogada arriscada com o i3, por outro lado, acabou por ser bastante proveitoso para a BMW, porque conseguiu conquistar clientes que não tinha. Falando sobre carros ainda deste segmento, até porque este segmento nos últimos anos tem sido profícuo em propostas que têm saído um bocadinho ao lado daquela que é a norma, e depois com consequências também do ponto de vista da conta a pagar, ainda que depois o produto seja muito giro, toda a gente está espiada. E neste caso do carro que eu vou introduzir, que é o quinto carro desta lista, um produto extremamente fofinho, chamado Honda E, onde é possível inclusivamente ligar uma consola de jogos e jogar, como o Guilherme fez no vídeo que está no nosso canal de YouTube. Jogou, creio eu, com o Tiago Monteiro. Exatamente. Mas o carro, do ponto de vista financeiro, é um desastre. Fernando. Do ponto de vista financeiro, acho que do ponto de vista financeiro é um desastre por causa do insucesso comercial que o carro teve. O carro vendeu muito, muito pouco. Eles queriam vender 10 mil unidades por ano na Europa, e o melhor que fizeram foi 3 mil e pouco no ano. Eu confesso que quando vi o carro pela primeira vez pensei, ok, isto vai funcionar. Sim. Vai funcionar muito bem. Eu também gostei imenso do carro. Quando soube o preço, a coisa, confesso que a minha opinião mudou, porque o carro... Eu lembro-me que a versão que conduzi do parque de imprensa custava mais de 40 mil euros.
Custava 42 ou 43 mil euros. Tinha autonomia real de... O carro fazia 200 km. Oficialmente, sim. 180. O máximo que consegui no teste quando fiz foi 160. Mas pronto, eu tenho um pé um bocado às vezes pesado e pode ter afetado aí o resultado. O carro era super interessante. Tinha aquela imagem retro, pá, e a verdade é que mesmo andando com supercarros, acho que nunca ninguém olhou tanto para mim na rua do que naqueles dias em que passei com o Honda E. Até porque o carro estava decorado com aquele amarelo, pá, que fazia com que ele fosse mesmo pouco despercebido, não passasse despercebido. Depois tinha várias soluções interessantes, como por exemplo as câmaras a substituir os espelhos retrovisores exteriores. Tinha aquele tablier dominado por 5 ou 6 5 ecrãs, 2 deles para os retrovisores. Exatamente. Yeah. Mas lá está, o preço e a autonomia baixa acabaram por matar este carro. E o que me surpreende foi a Honda nunca ter evoluído este carro. Ou seja, por exemplo, a BMW teve a evoluir o i3 ao longo do... A ideia que dá é que a Honda desistiu muito facilmente do carro, porque se calhar os números eram... Sim, se calhar os números eram impossíveis de virar. Não sei, mas pronto, é uma pena. Eu na altura, quando escrevi o teste aqui na Razão Automóvel, a Honda E, acho que ainda está lá no veredito, que este é o veredito mais difícil que eu dei, porque eu dei uma nota algo baixa ao carro, mas adorei o carro. Em termos de elétricos, pronto, também a nossa experiência com elétricos na altura também não era propriamente a maior. E o carro fazia tudo bem, basicamente. Só que o preço era proibitivo, a autonomia era muito, muito, muito baixa, ou seja, as contas nunca iriam bater certo. E é uma pena porque o carro é realmente muito interessante e muito bom. E é só uma pena a Honda não ter pegado no carro e continuado a evoluí-lo, seja, ou sei lá, ou pôr uma bateria maior ou uma bateria agora... Ou pôr um motor 1.0 do Civic. Não sei se haveria espaço, mas... Para mim a evolução podia ter sido essa. Sim, mas o carro era tração traseira, ou seja, terias que... Fernando, seria um desafio. Eu vou entrar em detalhes. Fernando, eu apresentei uma solução, depois as questões da engenharia já não são comigo. Mas pronto, é que aquele carro era motor traseiro, tração traseira, era um carro muito divertido de conduzir, tenho que admitir. O carro era giro. Tinha uma base muito, muito saudável, sem dúvida. Aquilo com um tratamento IPR, acho que ficava excelente. Ficava sem dúvida. E se regressar, pode ser uma espécie de revival tipo Tamagotchi, com o aspecto fofinho do carro, e vocês podem ir lá, dão de comer ao carro, perguntam se ele está doente, se não está. Sempre que olhei para esse carro, pensava, se pusessem aqui uma animação que dava a este carro uma espécie de sentimentos virtuais, a malta ia gostar. Com aquela cara que o carro tinha, assim, com aquela... Estilo, ao bom estilo japonês, fazer um carro com uma cara toda contente, e enfim, mas no final acabou por não ser mesmo um sucesso, pelo contrário, foi um flop de venda. Foi. E em 2021 acabou mesmo por vender apenas 3.436 unidades, e depois nos anos seguintes 2.110, até que acabou por sair no mercado. E é um facto que utilizava soluções bem diferentes. Sim, pelo menos do ponto de vista tecnológico. Mas para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de testar ou de comprar até o Honda E, porque agora já não é possível, podem ir ao website do nosso patrocinador, o piscapisca.pt, e lá certamente que encontram algumas unidades à venda em Portugal, e que se querem um carro para dar umas voltinhas, não sei qual é que é o preço no Honda E usado, mas pode ser que seja uma opção. Isso leva-me ao último guerreiro desta lista de carros, que é um carro francês, o Renault Avantime, que, como o próprio nome diz, à frente do seu tempo, como nós vamos ver ao longo da próxima conversa. E Miguel, queres fazer uma introdução sobre aquilo que era o Renault Avantime para quem nos está a ouvir não conhecer? Sim, para mim a melhor maneira de apresentar este Avantime é dizer que para mim ele é uma espécie de Renault Espace Coupé e com duas portas gigantescas de lado. E agora que estou aqui a olhar para uma imagem deste modelo, estas jantes parecem minúsculas. Isso é um problema dos carros. E de perfil acaba por ficar um pouco estranho, porque o carro efetivamente parece ter umas jantes minúsculas.
porque lá está, tudo o resto era exagerado. O carro era bastante comprido, estas duas portas laterais eram gigantescas. Aliás, toda a gente que conduzia dizia que era um dos maiores problemas do carro, Sim, que as portas eram pesadíssimas. O carro chegou vários anos ao mercado atrasado, porque o desenvolvimento dessas portas foi também muito complicado. Não, e depois prejudicavam imenso o acesso aos lugares traseiros. Ou seja, este carro estava no extremo oposto do Peugeot 2007, que tinha aquelas portas que podiam demorar um bocadinho de tempo, mas abriam em todo o lado para abrir as portas no Avantime, só no aeroporto. Uma das não é bem assim, mas uma das razões para ter demorado tanto tempo a endireitar as portas, por assim dizer, é que elas têm uma dupla dobradiça, ou seja, têm 2 pontos, porque elas afastam e podem ir para a frente um pouco, já para facilitar o acesso ao interior. Ou seja, um bruxedo, basicamente. É literalmente um bruxedo, e foi realmente o maior problema durante o desenvolvimento do carro. E pronto. Dito isto, eu olho para o carro e consigo achar-lhe piada. Eu não sei se tem alguém comigo nesta. Deixem um comentário neste luta. vídeo. Deixem um comentário. Vocês que estão desde 2001 a olhar para o Avantime, os que conhecem o carro, ou seja, já lá vão 23 anos. Ao fim de 23 anos, a olhar sempre para o mesmo carro, se calhar ele até já vos parece bonito. Eu sei perfeitamente que vou ser gozado durante vários dias por causa disto. Aliás, o Pedro está a fazer uma cara feia neste momento. Desculpa, mas efetivamente aquele carro tem a sua piada. Eu sei que vocês não estavam à espera que eu dissesse isso. Não estava. Mas eu só tenho a memória de entrar na Field há muitos anos atrás, 10 anos, algo assim do género, quando era pequenino. Mais 20 anos. Isso que é 20 anos. Não me façam sentir velho, mas obrigado. Foi há 20 anos, Pedro. E eu lembrar-me de ver aquele carro com as portas abertas e entrar no carro e aquilo ser gigante e ser um coupé, e desde então que adoro o carro, até porque tinha um 3000 V6. É verdade, sim. É um facto. É verdade. E era a única forma do carro se mexer razoavelmente bem. Porque o carro era extremamente pesado. Pesava 1 milhão de quilos. Só as portas. Não, mas este carro tinha outra. Ou seja, este carro porque é que existiu? Isto foi ou produzido pela Matra, onde é agora as instalações da Renault Sport. E na altura, este carro teve que ser feito, ou pelo menos esta opção que a Renault decidiu seguir, porque havia um contrato com a Matra. Porque a Renault, quando passou para uma nova geração de espaço, agora acho que foi para a 4ª geração, deixou de usar, ou seja, como as gerações anteriores eram feitas pela Matra e tinha uma carroceria de materiais compósitos e coisas assim do género. Quando a Renault decidiu passar à 4ª geração do espaço, usou uma plataforma já dela própria, partilhava com os Lagunas e essas coisas todas. Mas ainda faltava tempo no contrato que a Renault tinha com a Matra para... faltava algum tempo para o contrato terminar. Era preciso fazer mais um modelo. Era preciso fazer mais um modelo. E surgiu assim o Avantime. Mas o Avantime, ao fim de 20 e tal anos, ainda continua a ser um carro tão divisivo hoje como era na altura. Há quem goste, eu conheço pessoas que odeiam o carro, não podem olhar para ele cada vez que o encontram na rua. Pronto, tem sim reações um bocado exageradas por ver o carro. Sobretudo a questão da traseira, que a traseira é realmente... Mas não achas que também há algum mérito nisso? Passados todos estes anos, continuar a ser um carro altamente divisivo e polémico. Sim, aliás, a Renault nesta altura estava cheio de modelos que eram polémicos, e ainda hoje dão asa a muitas discussões entre não só fãs ou detratores da marca, como também entre os designers, porque a Renault ousou muito, era uma das marcas que mais ousava no plano do design e da estética na altura. Era a Renault e a BMW. Na altura eram as marcas que estavam na linha da frente a nível de ousadia visual ou ousadia estética dos carros. Mas este Avantime, eu não acho que o carro seja... ou seja, como tu disseste, as rodas são pequenas, não é? Sim. Então, eu recordo-me de ver este carro pela primeira vez, fosse em imagens, fosse ou ao vivo, e por isso mesmo, o que eu acho é que para fazer uma espécie de monovolume coupé, o carro devia ter perdido para aí 10 cm de altura. Ou seja, deviam ter apostado ainda ousado mais,
para o carro começar a fazer sentido, porque para mim este carro não, do ponto de vista visual não faz muito sentido, porque quer ser pronto, tenta ser ter o elan de um coupé, mas depois continua a parecer um monovolume tradicional na sua silhueta. Aquilo estava-me a chatear, e como na altura as rodas também eram pequenas, acho que tem muito corpo para as rodas que o carro traz, mas pronto. Resumindo, o Renault Avantime, que não era carne nem era peixe, o espaço nos bancos traseiros era acanhado e o acesso aos lugares traseiros também era bastante difícil, por incrível que pareça, num carro tão grande haver tão pouco espaço atrás, e as portas eram, como já dissemos aqui, demasiado pesadas. Não tinha pilar B, que é um detalhe interessante, foi produzido entre 2001 e 2003 e, no fundo, era um monovolume de 2 portas com gigantescas superfícies de vidro. Há menções honrosas neste final do Autorádio dedicado a carros incríveis e outros nem por isso, mas que no final acabaram por ser caros para quem os construiu. O DeLorean DMC-12, um carro incrível. Um carro incrível, um autêntico flop comercial. E depois houve alguém que se lembrou de fazer um filme sobre viagens no tempo e de repente, um ícone. Basicamente. Olha, isto é um daqueles exemplos de que não interessa como começa, mas sim como acaba. Sim, e o DeLorean acabou muito bem. Sim, o carro estava completamente esquecido. Aliás, o primeiro contato que muita gente teve com este carro foi mesmo durante o Regresso ao Futuro. Aliás, é mais interessante a história do carro por causa da pessoa que está por trás dele, que foi o John DeLorean, que aquilo é uma história que envolve... Uma história de polícia. Uma história de polícia que envolve tráfico de droga ou acusações de tráfico de droga. Envolve o fundador da Lotus, Colin Chapman. O cara, apesar de ser americano, tinha um motor francês, que era o motor PRV, aliás, e também da Volvo, Peugeot Renault da Volvo, e foi produzido na Irlanda de todos os sítios. Ou seja, há uma novela. Isto é uma novela brutal. É muito mais interessante a história do que o carro em si. E pronto, claro que o filme projetou para um patamar brutal. Mesmo as pessoas que não gostam ou que não seguem o tema dos automóveis ficaram a conhecer a figura do DeLorean DMC-12. Outro modelo também que fica para a história como um carro, uns podem achar incrível, outros nem por isso, mas que também foram um flop, o Chrysler Crossfire. Sim, aqui devo dizer que já não aprecio tanto quanto o Avantime, mas era uma proposta. Pedro a rir-se novamente. Pedro para não dizer aprecias zero. Exato. Epá, tendo em conta que a alternativa era o SLK, o Z4 e o carro partilhava aqui várias coisas com um Boxster. O carro partilhava com o SLK, basicamente. Nasceu aqui na era Daimler Chrysler. Mas lá está, o maior problema do carro. olhando para um e para o outro. O carro tinha um problema gigantesco, que é, apesar de ser produzido na Alemanha, e isso obviamente dava-lhe credibilidade perante o público europeu, o carro tinha um problema gigantesco, que existiu na mesma altura em que existia o Mercedes SLK, o Porsche Boxster e o BMW Z4. Era um sabor alternativo, assim, com um bocadinho... aliás, o estilo do carro é uma evocação dos anos 30 da Chrysler, que estamos a ir para o mundo da Art Deco e coisas assim do género, mas não vamos entrar por aí. Os carros não consigo achar piada ao carro. Não estás muito longe, não. Sim. Mas pronto. Outro carro que também podemos falar, o Tata Nano. O Tata Nano o Tata Nano é a prova provada de que um carro pode ser barato e ser um flop a todos os níveis. Não é fácil. Não é fácil. Eu fui um grande defensor deste carro porque pronto. Leveza. Ou seja, não é só a questão da leveza, não. É a questão. As premissas que estão por trás deste carro são similares às do Citroën 2 cavalos. Só que o Citroën 2 cavalos foi um sucesso e tornou-se um modelo icónico. Este foi um flop autêntico a vários níveis, até a nível de design. Não é por causa da aparência, porque o carro não é bonito, não é isso. O Citroën 2 cavalos também não é bonito o Citroën 2 cavalos não é um carro bonito, mas é um carro com bom entrar no domínio da subjetividade. Mas pronto. Só para completar aqui o Tata Nano é incrível. Ao lado do Tata Nano tudo é bonito. Sim, mas para mim até o Chrysler Crossfire é a melhor coisa que eu já vi. Sim, mas a questão do Tata Nano ter sido um flop, primeiro o preço com ele chegou ao mercado
não foi o preço que tinha sido anunciado, ou seja, chegou com um preço mais elevado. Depois, o que não deixa de ser curioso, há bocado estávamos a falar das berlinas generalistas, ou seja, as pessoas não compram por causa do símbolo, e aqui o carro, como ficou associado a carro de pobre, as pessoas não compravam por isso. Ou seja, tu, se compravas aquele carro, eras automaticamente um pobre. E apesar da missão do carro até ter alguma honra na missão do carro, que era nobre, quase, não é? Calma. Propunham um carro por 2.500 euros. Não, era a ideia inicial. Não, a ideia inicial era tirar, ou seja, melhorar a segurança rodoviária na Índia, que este carro é indiano, porque a maior parte das famílias deslocam-se em motas motorizadas, e aquela imagem clássica de ver o pai, a mãe, os filhos montados numa pequena moto, claro que não é a solução ideal para transportar uma família. Nós na Europa temos uma solução boa para isso, chama-se Citroën Ami, e bem melhor. Só que não é um automóvel. Não, isto era um automóvel. Pronto. Isto era um automóvel. Mas ninguém o quis. E vendeu mais o Ami já do que este eles depois melhoraram o carro e fizeram várias evoluções ao carro. Chegaram a considerar uma versão para a Europa, e há protótipos disso que também são algo interessantes de acompanhar. Ainda bem. Quer dizer, era mais um carro para estarmos a falar aqui hoje. Mas só para teres uma ideia, eles estavam a pensar, pronto, o Tata Nano era suposto ser o carro mais vendido da Índia, mas o carro que continua a vender mais na Índia foi ou o Suzuki Swift ou o Suzuki Alto, ou que a Suzuki basicamente domina o mercado indiano há uma série de tempo. Para terminar, temos aqui mais 3 carros, muito rapidamente. O primeiro, um todo poderoso à época, Jaguar XJ 220, que teve uma vida um bocado atribulada, não foi, Fernando? Sim, eu por acaso nem queria falar muito deste carro, porque eu não acho que tenha sido propriamente um flop, mas pronto. Sim, mas eu posso falar. Mas fala. Vocês decidam. Não, eu falo. Eu não estou a dizer que foi um flop. Eu vou chegar-me foi um carro incrível, mas que teve. Eu vou chegar-me à frente porque fui eu que o incluí na lista, e o Fernando não concordava com isso. Mas a verdade é que o carro acabou por chegar ao mercado aqui com uma especificação um bocadinho diferente daquela que tinha sido inicialmente prometida, porque o carro tinha sido prometido com motor V12 e com tração integral, e chegou ao mercado com tração traseira e com menos 6 cilindros. É claro que do ponto de vista dinâmico e do ponto de vista até das prestações, o carro foi muito elogiado. E continua... Chegou a ser temporariamente até a chegada do McLaren F1 o carro mais rápido do mundo. E isso obviamente é inquestionável. E obviamente ao dia de hoje, e passados todos estes anos, olhamos para o carro e o carro continua a ser fantástico à vista. E nada disso, eu não estou a colocar em causa nada disso. Eu só o queria colocar nesta lista porque efetivamente o carro começou de uma maneira e acabou de outra. Perdendo metade dos cilindros e adotando aqui uma configuração mais convencional. Sim, na altura foi um grande escândalo, porque houve pré-reservas, houve clientes que se atravessaram, ou seja, a Jaguar apresentou aquele protótipo do J220 com o V12 e tração integral, a malta chegou-se à frente e de repente, então onde é que está o carro que eu avancei o dinheiro? Isto deu um problema grande à Jaguar. Fernando, deixa-me colocar-te aqui uma pergunta. Estamos no âmbito um bocadinho do mais esotérico, isto não é bem, isto agora é tudo no domínio das suposições, até porque quem já está a ver 1h15 de podcast é mesmo aquele ouvinte fervoroso que nós gostamos, e agora estamos aqui praticamente sozinhos. Tu achas, Fernando, que se a Jaguar tivesse lançado o XJ220 com motor V12 e tração integral, que teria sido uma antecâmara de um Bugatti Veyron? Não propriamente por uma razão. Surgiu uma coisa ao mesmo tempo chamada Bugatti EB110, que tinha um motor V12, 4 turbos e tração integral. Então, ou seja, a Jaguar nunca chegou a completar o seu supercar como tinha inicialmente previsto. Ou seja, a Jaguar perdeu a corrida para a Bugatti. Sim, mas também essa Bugatti também foi ao charco, por assim dizer. Sim, porque a Bugatti que estamos a falar de... É pré-Volkswagen, pré-grupo Volkswagen, pronto. Mas não sei o que é que poderia ter acontecido, mas felizmente o Jaguar XJ220 agora,
ao fim destes anos todos está a ser finalmente reconhecido como um grande carro que era, mesmo com metade dos cilindros e metade das rodas motrices, mas sim, foi... O carro é simplesmente... Eu sempre gostei do carro. O carro é lindo. Quando era miúdo tinha uma miniatura desse carro que acho que destruí, porque tinha para aí 3 anos. E como qualquer criança de 3 anos queria ver o que é que era o interior, portanto arrancava-lhe as portas, não as abria. Não é? Tinha o mesmo hábito. E os pneus eram para ver para tirar, para perceber como é que era a jante. Enfim, a casa dos meus pais alegadamente está transformada a uma zona que tem uma espécie de sucata de miniaturas, porque passou por lá um furacão chamado Diogo com 3 anos de idade. E este era um carro que estava nas minhas... Eu tinha uma miniatura da Burago, grande, daquelas... Um 18. Um 18. E que lembro perfeitamente que eu creio que era uma cor tipo violeta. Sim. roxo. Eu queria um roxo que era quase cor de... era uma das cores de lançamento do carro. Exatamente, Era uma das cores era uma das principais cores do carro. Yeah. Entretanto já surgiram outras cores, até mais recentemente houve muitas pessoas que compraram, têm estes carros e até lhes mudaram a cor, fizeram uns verdes lindíssimos, enfim, com restauros muito interessantes. Depois há 2 carros para finalizar isto. Mas eu agora queria só dizer uma coisa. O podcast já vai longo, mas a verdade estamos a falar de automóveis e é um tema leve, por isso é que estamos aqui a discernir sobre isto sem grande pressão. Parece que este tempo acabou. Esta busca generalizada dos construtores. Continuam a existir construtores que estão a fazer, mas esta busca generalizada, esta luta pela velocidade, por atingir marcos, ok. Sim. ficou neste momento o que olhamos à busca pela eficiência, por quem é que tem mais autonomia, quem é que faz o elétrico mais eficiente, e o que nos fez apaixonar por automóveis, quem é o primeiro carro a chegar aos 400 km por hora, o primeiro carro a chegar aos 300, o primeiro carro com 4 turbos, produção em série, todos estes exageros típicos dos anos 80, 90, 2000, acham que vamos assistir a isto, mas com outra roupagem? Eu acho que já estamos a assistir. Já está a acontecer. Os elétricos deram o sinal de partida com mega potência. Temos carros agora com 2000 cavalos ou muito perto disso. E podemos falar de um construtor em particular, olhar com a Koenigsegg. Koenigsegg, os elétricos têm 1900 ou 2000 cavalos de potência. Então vamos mostrar um com 2300 cavalos e 4 lugares muito espaçosos. O Gemera. O Gemera, ou seja, mas essa corrida ainda e com soluções inovadoras também. E com soluções muito inovadoras. Pronto, agora mas não achas que os grandes construtores, que muitos deles tiveram que largar esta luta? Acho que sim. Olha, por exemplo, a própria Bugatti, que teve tanto na corrida para ter o carro mais rápido de todos, ou com a maior velocidade máxima, quando a Koenigsegg entrou a sério nessa discussão e novamente a SC, o Tuatara, que teve um episódio polémico porque a primeira tentativa, na realidade... Sim, nós temos um artigo bem extenso sobre isso. Temos vários artigos sobre isso, que eu fui acompanhando a novela conforme isso ia acontecendo. E que ficou provado que eles manipularam... Não manipularam, não foi propositado. Aquilo foi uma má calibração dos instrumentos. Mas anunciaram como tendo sido... Mas atualmente é o carro mais rápido do planeta. Pronto. Porque depois fizeram uma nova tentativa e pronto. Mas pronto, de qualquer forma, mas depois sobretudo a Koenigsegg e essa SSC começarem a andar aqui à agulha por esse recorde, a própria Bugatti disse. E a Bugatti é uma marca instituída. Ou seja, não, fiquem vocês com essa guerra que nós vamos ficar aqui no nosso cantinho. Porque onde é que está o limite? Não te esqueças que ainda há aqui uma tentativa de chegar aos 500 km por hora. Mais uma vez a Koenigsegg, a SSC e a Hennessy com o Venom. Ou seja, há ali uma ideia, ainda esse objetivo de quebrar essa barreira. Eu creio que podemos dizer que neste momento estes objetivos de quebrar barreiras estão entregues a pequenos construtores atualmente, e que os grandes buscam eficiência, propostas mais racionais, e que depois destes episódios todos que nós falamos até agora, as coisas têm vindo a virar por uma necessidade de muitas delas até sobrevivência num mercado que é super agressivo, e de não haver grande margem para projetos megalómanos de grandes feitos no automóvel, pelo menos neste momento.
pelo menos neste Sim, momento. em parte. A questão é, se tu conseguires definir bem o que é que a tua marca é e se tem apelo no mercado, olha, uma Ferrari. A Ferrari há quanto tempo é que não se põe numa luta por recordes? Então, a Lamborghini. O caso da Gordon Murray Automotive, Olha, por exemplo, os carros são todos vendidos. é por uma coisa muito subjetiva, que é a experiência de condução, não é para obter recordes. Quando lhe perguntaram, quando o Gordon Murray apresentou o T50, então que números é que isto tem? Não sei. Há de ter alguns, depois a gente há de ver. Sabes que é curioso, isto remete-me para um podcast que tem agora já 2 semanas, que é o podcast do Adamastor Fúria, em que foram apresentadas as especificações do carro e houve alguns comentários, inclusive um deles que me ficou na memória, que dizia esse comentário que este senhor não tem noção das especificações do Tesla Model S Plaid. Eu também vi. Desculpa, na Regi ouvi um riso do Pedro, mas é mesmo de rir, porque efetivamente olhar para um carro que tem mais de 600 cavalos de potência e que tem cerca de 1000 kg de peso e não entender 1100 kg e não entender o que é que isto significa do ponto de vista dinâmico, da potencialidade que tem, e olhar para um carro que pesa 2500 kg e porque tem 1000 cavalos elétricos achar que é superior, das duas uma. Consultem, só a terminar, Fernando, por favor, leiam os artigos da Razão Automóvel antes de escreverem os comentários, por favor, porque é preciso senão um Fórmula 1 podia também pesar 3 toneladas, porque não? Já pensaram bem porque é que os carros são leves, e se são super leves não precisam de ser super mega potentes para atingir um determinado fim? Pensem nisso. Sim, e há coisas mais rápidas nos 0 aos 100 do que um Fórmula 1. Completamente. Mas vão lá tentar curvar a velocidade que curva um Fórmula 1. Claro. Ou um protótipo de uma. Eu nem estava a falar da aceleração dos 0 aos 100 km por hora, que isso é outro tema. Não, mas isso é logo uma das primeiras coisas que muita gente fala. Quando saiu o teu vídeo com o novo Ferrari, houve um comentário semelhante a esse. Mas 0 aos 100 não é tudo, é parte da história, é parte da conversa. Eu digo-vos mais, na indústria, nos automóveis, 0 aos 100 não é nada, porque não serve rigorosamente de bitola para nada, porque um carro em circuito pode ser muito mais rápido a cumprir uma volta, vamos falar ao Nordschleife, do que um carro que é muito mais rápido do que esse carro de 0 aos 100 km por hora. Veja-se os números de quanto tempo é que um Tesla Model S Plaid precisa para percorrer o Nürburgring, Nordschleife, e quanto tempo é que precisa um carro com metade da potência. Vão ver? Sim. A gasolina. Joule Quadrifoglio. Vão ver? É um excelente exemplo. Um Joule Quadrifoglio tem metade da potência de um Tesla Model S Plaid e é mais rápido no Nürburgring Nordschleife. E tem só um motor, em vez de 3. E só tem tração traseira também. Para comentar sobre carros, é possível perceber. Sim, mas é isso, ou seja, um carro não é só apenas os números da folha de especificações, e olhas para um Fúria, para o novo Adamastor Fúria, aquilo tem 1000 kg de downforce na versão de estrada. Aquilo foi feito com um outro objetivo que não apenas a linha reta. Eu também estou muito curioso para ver depois a performance do carro em circuito, porque os números, pelo menos de downforce, e eu até gostava de saber mais sobre a suspensão do carro, que eles patentearam a suspensão do carro, porque têm ali soluções novas, e estou muito curioso para ver os primeiros testes dinâmicos desse carro, e sobretudo essas voltas a circuito, porque se calhar aqueles 650 cavalos podem não ser muitos, é um número modesto, sem dúvida, pelo menos aos dias de hoje, que 650 cavalos é muita potência, mas aos dias de hoje, quando tens familiares elétricos com 1000 cavalos e mais, claro que as pessoas ficam, que eu vou dar 1 milhão de euros por isto. Mas lá está, é impossível falar de potência sem falar de peso. Voltamos sempre ao mesmo. E voltando ao Gordon Murray, que é um defensor máximo. O T50 tem 660 cavalos também, para aí. Exatamente. É um carro fantástico. É um carro super leve. Super leve, aquilo pesa menos que um Mazda MX-5. O daily driver do Gordon Murray era um Alpine A110. Excelente carro. E chegou a ser um Smart Roadster antes do Alpine. Exatamente. Por isso. Bem lembrado. Começa a achar que o consumidor moderno de automóveis, ou pelo menos aquele que é mais ativo a defender os milhares de cavalos dos elétricos, gosta mais de andar a direito. Mas isso é uma discussão para outro podcast. E a diferença entre
rapidez e aceleração, o sair mais rápido ou ser o mais rápido a acelerar. Sim, e depois também mas tem não a questão, a experiência toda, ou seja, claro, por exemplo, a questão do Ferrari. Tu ligas o carro, ok, o Tesla vai-se embora, o Model S Plaid vai-se embora nos primeiros 400 metros, pronto, que é a métrica que toda a gente usa. Mas depois tens um V12 a gritar, tens um Ferrari um bocadinho mais lento, mas tens um V12 a gritar como se não houvesse amanhã. Isso é tudo, por isso. E basta ver o caso da Rimac para terminar, que está a tentar vender os seus carros e não consegue, Não porque está a ser fácil. o Martin Rimac já ele próprio diz, ao que parece, os ricos não querem carros elétricos, não querem super carros elétricos. E novamente o Matt Rimac, agora para o sucessor do Chiron, o que é que ele foi fazer? Olha, está-me um V16. Uma coisa completamente absurda. Sim, mas acaba por... É uma decisão que muitos não estavam à espera, mas basta conhecer um bocadinho da história do Matt Rimac para perceber que ele é um petrolhead à série. Não é um fundamentalista de uma tecnologia. Ele começou por ir para os elétricos, e ele já falou sobre isso de forma aberta, porque ele acreditava genuinamente que era a melhor maneira de fazer uma coisa diferente e com mais performance e com um melhor comportamento. Mas essa decisão só mostra que ele não está agarrado a uma só solução. Mas agora quero-vos pedir, tenho que terminar. Desculpa, Diogo, desculpa. Sim, esta conversa já... Porque neste momento já estamos a falar de outro tipo de temas que temos que abordar sem dúvida aqui num próximo. O Pedro está aos saltos e aos gritos. Eu vou ter que cortar esta Por parte. favor, quando for dos carros elétricos, deixem-me participar. Está bem, ok, nós vamos pensar nisso. Mas vamos fechar, Diogo. Tinha aqui mais 2 carros para falar, não vou falar sobre eles, mas vou-vos pedir para pesquisarem NSU RO80 e Opel Sintra, que é um carro que eu considero ser muito importante porque tem o nome de uma cidade portuguesa, e foi um episódio de Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, um podcast dedicado a automóveis incríveis, outros nem por isso, mas que, apesar de terem sido carros de sonho, foram um pesadelo para quem teve que pagar a conta. Espero que tenham gostado deste podcast. Sigam-nos em Spotify, Apple Podcasts, e também, se ainda não o fizeram, subscrevam o nosso canal do YouTube. Temos encontro marcado na próxima semana no Autorádio. Um abraço e até à próxima.